Olá, queridos. É um prazer estar aqui com você novamente e refletirmos juntos a respeito do Evangelho da Graça de Deus. E é justamente sobre esse termo, o significado desse termo que eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Existe um texto poderoso no Evangelho, especificamente em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim que ele não se envergonhava do Evangelho, pois ele sabia, ele tinha certeza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto que inicia em Romanos 16 e ele vai como conclusão até em Romanos 8, mais ou menos, ele constrói uma lógica de compreensão que é, quando compreendida, quando absorvida no seu significado, é transformadora, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação, para cura. A palavra salvação usada ali por Paulo carrega esse significado de saúde, de transformação, de regeneração, de libertação. Mas, em contrapartida, quando você olha para a sociedade como um todo, você vê e você acredita, principalmente se você caminha em algum grupo religioso, vivendo você no ocidente da terra, em países totalmente influenciados pela cultura cristã, a gente acaba imaginando que de algum modo a gente sabe o significado do Evangelho. A gente imagina que a gente entendeu, seja pela cultura, seja pela família que a gente vive, seja pelo sistema de crenças que a gente carrega, seja pelo fato da gente ter visto ou ouvido algum filme, pregação, numa missa, num culto protestante, de um padre, de um papa, sei lá como, mas você parte muitas vezes do pressuposto que você sabe o significado do que seja o Evangelho. Contudo, quando você olha para mais de perto, quando você passa a observar o que as pessoas carregam dentro dela e aquilo que é proclamado em muitos ambientes religiosos do que seria o significado dessa palavra evangelho, você percebe muitos equívocos e, de maneira geral, você percebe que a essência do significado se perdeu. Porque para a grande maioria das pessoas, das quais você pode até fazer parte delas, o Evangelho se transformou num bom conselho, numa boa regra, numa boa ética, numa boa moral, aonde quando você fala sobre o Evangelho, quando você pergunta para uma pessoa o que ela acredita como significado do Evangelho, ela imagina num código ético, num código moral, numa lista de regras e conselhos e princípios que ela deve ou não guardar. E num ambiente mais intelectualizado, vamos dizer assim, a gente carrega até um nome de uma nova espiritualidade, tendo Jesus como um padrão moral, como um bom mestre, como aquele que veio ensinar o homem o que o homem deve fazer. E não há nada de errado, e eu quero que você entenda isso, com uma boa ética, com um bom código de conduta, com um bom conselho. Só que quando eu acredito que o Evangelho é uma boa ética, um bom conselho ou uma ética de amor, vamos dizer assim, você acredita intrinsecamente que quando um bom conselho, uma boa regra, ele carrega quais são os passos que eu devo dar para que eu alcance algo, o que eu devo fazer, o que eu devo me comprometer, qual a ética eu devo desenvolver, qual é o conselho que eu devo obedecer, qual é a moralidade, a filosofia e tudo aquilo que eu devo ou não fazer para eu alcançar algo.
E quando isso é carregado como cristão, a pessoa imagina como o céu, Deus perdoá-la, enfim, de um modo ou de outro, na cabeça da grande maioria das pessoas, por causa dessa compreensão de uma boa ética, de um bom conselho, de uma boa moral, o Evangelho se tornou na mente de muitos e no coração de muitos um sistema de crença religioso, um sistema, no máximo, um sistema moral e filosófico, pela qual norteia as pessoas. E obviamente que uma vez que eu carrego essa compreensão, eu perdi a essência primal de significado que carrega o Evangelho de Jesus. E, consequentemente, uma vez que a essência se perdeu no meu entendimento, no meu coração, ele deixa de ser esse poder transformador, ele deixa de ser essa cura que me restaura, que me salva, que ressignifica a minha existência. Porque uma vez que a mensagem perdeu o seu poder essencial, ela perdendo o seu conteúdo essencial, ela perde o seu propósito original, ela perde a efetividade para a qual ela foi estabelecida. E para você entender o significado do Evangelho, a gente precisa ir exatamente na raiz da palavra. Evangelho, a palavra grega, que nas suas peculiaridades é citada mais de 133 vezes nas Escrituras, carrega o significado de boa notícia, de uma boa nova. E esse termo não foi inaugurado no Evangelho. Ele é um termo utilizado no tempo greco-romano, onde um general ou um imperador que indo para uma batalha, vencendo uma batalha, estabelecendo o reino, estabelecendo a vitória, estabelecendo a paz, estabelecendo a autoridade, esse imperador, esse rei, esse general mandava pessoas que são os arautos, para proclamar, para anunciar a boa notícia que a vitória foi estabelecida, que a paz foi estabelecida, que a autoridade daquele rei e daquele reino foi estabelecida. E é justamente essa palavra que as Escrituras carregam, em especial o apóstolo Paulo, quando ele diz que o que transforma, o que cura, o que salva, o que muda a existência humana é a proclamação de uma boa notícia, de uma boa nova, a proclamação da boa nova de Jesus, da boa nova da graça de Deus, não a proclamação de um bom conselho. Porque você e eu, o ser humano como um todo, ele não precisa, em essência, ele não precisa de um milagre financeiro, de uma cura física, de a restauração de o seu casamento, de um milagre na sua empresa, obviamente que tudo isso é bom, é importante, tem o seu devido lugar. Mas quando eu entendo e compreendo que isso é o Evangelho, eu perdi a essência transformadora que ele carrega. Porque antes de restaurar o meu casamento, antes de curar o meu corpo, antes de eu ter prosperidade financeira ou qualquer coisa que eu imagine que seja a minha necessidade, antes de tudo, o ser humano vive em completa alienação e guerra interior a respeito de Deus, consequentemente a respeito de si mesmo e com o próximo. E a boa nova do Evangelho, proclamada por Jesus e pelos apóstolos e por nós como seus seguidores, é a proclamação de que não um bom conselho, não uma boa regra, não uma boa ética. Volto a dizer, não há nenhum problema com um bom conselho, uma boa ética, uma vida de amor, mas eu não posso confundir o que o Evangelho é do que o Evangelho faz.
Eu não posso confundir o que o Evangelho é do que o Evangelho pode produzir em nós. E o Evangelho como significado de boa notícia, de proclamação de uma boa nova, e que carrega em si mesmo o poder de Deus para a transformação, para a cura, para a salvação de todo aquele que crê. É a boa notícia do que Cristo fez. É a boa notícia de que algo aconteceu nesse mundo, algo aconteceu que fez o mundo um lugar diferente. Algo aconteceu na cruz, na vida, na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que quando proclamado, que quando entendido, que quando crido, que quando assimilado nas profundezas do nosso ser, transforma a nossa vida. E é justamente isso que precisa ser resgatado para nós e no meio de nós. Essa proclamação, essa boa nova, que não vem como apenas um sistema religioso, uma lista de regras, aquilo que você deve ou não fazer, mas sim a proclamação do que já foi feito, e feito em seu favor. Porque o Evangelho, como Paulo diz nesse texto, ele fala que ele é o Evangelho onde se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus em Jesus Cristo. E que do início ao fim é pela fé. Mostrando que o Evangelho é a proclamação de que algo foi feito. E que fez o mundo lugar diferente. E esse algo que foi feito em Cristo. Foi feito em Cristo e apenas como um favor imerecido, como algo que você e eu não merecemos, como algo que você e eu não fizemos nada que desencadeasse tal realidade, mas como o absoluto amor de Deus por nós, como um favor imerecido. Por isso que o Evangelho conhecido nas Escrituras e proclamado pelos apóstolos como o Evangelho da graça de Deus, porque é o Evangelho que proclama o favor imerecido de Deus por nós, o favor imerecido de Deus por nós. 2 Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo, se reconciliando com o mundo, não levando em conta os pecados do mundo. E mais do que isso, Paulo diz que toda essa realidade de reconciliação de Deus conosco, de estabelecimento da paz de Deus, estabelecimento do perdão, da redenção, da justificação que é proclamado, o texto fala que tudo isso provém de Deus, não provém de mim. Não é uma resposta a um conselho que eu obedeci, a uma regra que eu entendi, a uma ética que eu desenvolvi. Não, tudo isso provém de Deus que na cruz estava em Cristo se reconciliando comigo, me perdoando, me redimindo, me justificando, me fazendo a justiça de Deus em Cristo, fazendo que sobre mim todo juízo foi finalizado, toda condenação foi absolvida, toda culpa foi absorvida e redimida em Cristo de uma vez por todas. É o que aconteceu na cruz, é o que aconteceu pela ressurreição de Cristo, que faz do Evangelho, que faz dessa boa notícia algo que, quando compreendido e entendido por nós, nos transforma, nos cura, restaura a nossa existência, porque antes de tudo estabelece a paz de Deus sobre nós, estabelece a reconciliação de Deus conosco, estabelece que Deus nos redimiu, nos perdoou, nos justificou, que em Cristo Jesus estava levando a nossa condenação, o nosso juízo, a nossa culpa, as nossas maldições, e essa realidade desse fato histórico e consumado, do que aconteceu na cruz, que quando proclamado como um favor imerecido, e crido e entendido por nós, nos transforma, nos cura, nos muda
completamente, nos faz nova criação, nos faz esses seres que são chamados por Deus de filhos, esses seres que são seres de boas novas, pessoas que saem pelo mundo não proclamando um sistema religioso, não proclamando um sistema ético, mas proclamando a boa nova, a boa notícia daquilo que foi consumado, feito em nosso favor por Deus em Cristo na cruz e na ressurreição. É porque a cruz aconteceu, é porque a ressurreição aconteceu, é porque algo aconteceu, porque um fato consumado aconteceu, que nós proclamamos, nós damos essa boa notícia de que a paz com Deus foi estabelecida, de que a autoridade de Cristo sobre todos os homens foi estabelecido, de que o perdão foi estabelecido, de que a justificação foi estabelecida. E isso quando crido por nós, isso quando absorvido e o nosso coração se rende a essa boa nova em fé, em confiança pelo que Cristo fez. Essa realidade, essa verdade de Deus para o homem, essa boa notícia do Evangelho da graça de Deus para toda criatura humana, para toda a criação, quando absorvida por nós, inicia um processo de cura, de salvação, de pacificação, de transformação do ser humano e que desencadeia aí sim numa boa ética, numa vida de amor, em bons conselhos para a existência, na reconciliação do homem para consigo mesmo, da reconciliação do homem para com o próximo. Mas antes de tudo, esse processo não se inicia enquanto eu entendo e compreendo a grande mensagem da vitória da cruz apenas como um bom conselho, como uma filosofia. E que por isso que o nosso coração precisa desesperadamente dessa boa nova, ser renovado nessa compreensão do significado do Evangelho da graça de Deus para nós, como proclamação de algo que foi feito por nós, que transforma a nossa existência. Que Deus abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos, para que nós venhamos compreender aquilo que Cristo fez por nós na cruz, o significado da ressurreição em nosso favor e o significado desses fatos eternos realizados na história, que uma vez proclamados se tornam essa boa notícia, essa boa nova que carrega o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe, guarde isso em você e mergulhe nessas boas novas para a transformação e salvação de toda a sua existência.